Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje falaremos sobre o direito de alimentos. Trata-se da última matéria do nosso programa de Direito de Família, o que quer dizer que hoje encerraremos então as nossas matérias em torno de Direito de Família. Bem, não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então falar um pouco sobre o direito de alimentos, o seu conceito, sujeitos, modo, vencimento e lugar e outros aspectos em torno desta matéria. O conceito de direito de alimentos está previsto no artigo 247 do Código de Família, que tem como título Noção e diz-nos o seguinte: os alimentos compreendem tudo o que for necessário ao sustento, saúde, habitação e vestuário. No caso dos menores, os alimentos compreendem ainda a educação e instrução. Bem, a obrigação de alimentos tem uma função social relativamente porque recai sobre os membros da família. Esta obrigação emana do dever de cooperação e solidariedade e é instituído com a finalidade de proteger os interesses do próprio organismo constituído pelo grupo familiar. Os sujeitos que podem então pedir alimentos estão previstos no artigo 248, do mesmo modo que o artigo logo a seguir, o 249, menciona quem está obrigado a prestar alimentos. Vamos dar uma vista de olhos a estes dois artigos. O artigo 248 tem como título Quem pode prestar alimentos e diz-nos o seguinte: só poderão pedir alimentos, a linha A, os menores, a linha B, as pessoas que não possam, pelo trabalho, garantir o seu sustento e não disponham de recursos. Vamos então dar uma vista de olhos ao artigo a seguir, o artigo 249 do Código de Família, que tem como título Quem está obrigado a prestar alimentos e diz-nos o seguinte: são obrigados a prestar alimentos ao menor os pais e adotantes e, na falta deles, sucessivamente, a linha A, os outros ascendentes, a linha B, os irmãos maiores, a linha C, os tios, estamos a falar terceiro grau na linha colateral, a linha D, o padrasto ou madrasta em caso de morte do cônjuge. Número 2, são obrigados à prestação de alimentos nos restantes casos, sucessivamente, a linha A, o cônjuge ou o ex-cônjuge, a linha B, os descendentes e entre eles os de grau mais próximo e os adotados, a linha C, os ascendentes e dentre eles os de grau mais próximo e os adotantes, a linha D, os irmãos. Número 3, a obrigação de alimentos poderá ser repartida por vários obrigados. Bem, importa realçar aqui que os alimentos serão proporcionados mediante a capacidade econômica daquele que estiver obrigado a prestá-los e devem respeitar o modo de prestação prevista na lei nos artigos 250, 251 e 252 do Código de Família. O artigo 250 fala sobre a medida dos alimentos e diz que os alimentos serão proporcionais à capacidade econômica daquele que houver de prestá-los e às necessidades de quem os receba. O artigo 251 nos diz que a medida dos alimentos devidos a filhos menores, sempre que o obrigado tenha vencimento ou rendimento determinável, deverá, consoante as circunstâncias, ser fixada entre o mínimo de 1/4 e o máximo de metade da totalidade do valor auferido. E depois o artigo 252 fala sobre o modo de prestar alimentos e diz-nos que os alimentos devem, em princípio, ser fixados em prestações pecuniárias mensais, podendo ser adotada a solução diversa quando tal se justifique. Quando o obrigado estiver impossibilitado de prestar alimentos nos termos referidos no número anterior, por daí resultarem graves prejuízos para os seus filhos menores
cônjuge ou para si próprio, poderá requerer que a sua obrigação seja cumprida, recebendo e mantendo em sua casa o alimentado. Bem, poderá existir então mais do que uma pessoa a prestar alimentos, como nos menciona o artigo 253, a obrigação de prestação de alimentos cessa sempre que estivermos numa das situações previstas no artigo 258. A lei prevê ainda no Código de Família, nas suas disposições especiais, a obrigação de alimentos entre cônjuge e companheiros de união de facto e outras circunstâncias nos termos dos artigos 260 a 264, que você depois poderá dar uma vista de olhos. Vamos só então aqui olhar para os artigos 253 e 258. O artigo 253 tem como título pluralidade de obrigados e diz-nos o seguinte: quando a obrigação de alimentos recaia sobre mais do que uma pessoa, a prestação de cada uma delas será proporcional à respectiva capacidade econômica. Se alguma das pessoas obrigada a prestar alimentos não puder satisfazer a parte que lhe cabe, o encargo recai sobre as restantes. Depois temos então o artigo 258, que tem como título cessação da obrigação de alimentos e diz-nos o seguinte: número 1, a obrigação de alimentos cessa. A linha A, pela morte do obrigado ou do alimentado. A linha B, quando o alimentado maior de idade viole gravemente os seus deveres para com o obrigado. A linha C, quando aquele que os presta não possa continuar a prestá-los ou aquele que os receba deixe de ter necessidade deles. Número 2, a morte do obrigado ou a impossibilidade de este continuar a prestar alimentos não priva o alimentado de exercer o seu direito em relação a outros, igual ou sucessivamente obrigados. Vamos então definir alguns termos que usamos na aula de hoje. Falamos em prestação pecuniária, obrigado e alimentado ou beneficiário. É importante dizer então que prestação pecuniária consiste em dinheiro ou pagamento feito à vítima com destinação social, sendo este valor fixado pelo juiz. Falamos também em obrigado, não é obrigado de muito obrigado aqui, mas o obrigado é aquele que presta a assistência a alguém que precisa. E depois temos o beneficiário ou o alimentado, que vai ser então aquele que recebe a assistência por parte do obrigado. Bem, hoje ficamos por aqui. De relembrá-lo que estivemos a falar um pouco sobre o direito de alimentos. É a nossa última matéria em torno do direito de família. Caso você ainda tenha alguma questão em relação às aulas que tivemos aqui a apresentar, não hesite em contactar-nos, mandando um e-mail ou deixando um comentário no nosso canal. E procuraremos então na próxima semana trazer para si um outro tema fora do direito de família. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Fique bem e até a próxima.